Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu aqui outra vez, a enfermeira Givânia, vim dar mais uma diquinha, né, uma orientação para vocês. Tem alguns dias aí que eu não ando postando e o pessoal começa a me cobrar. Toda vez que eu fico mais de uma semana sem postar alguma coisa, o pessoal começa a me cobrar. Bom, hoje eu vim com um tema assim, um pouco diferente, mas que eu acho bem interessante. Existem alguns procedimentos na área da saúde que ele é privativo do enfermeiro. Por exemplo, a sondagem vesical de demora, ou seja, a SVD, que você tanto conhece, que a gente tanto conhece. Esse procedimento ele deve somente ser realizado pelo enfermeiro ou pelo médico. O médico também pode passar essa sonda, né? Mas normalmente, na nossa prática, quem realiza esse procedimento são... Ainda não! Daqui a pouco eu vou. Hã? Daqui a pouco eu vou. Tá bom, obrigada. Voltando aqui. Bom, voltando aqui no tema, porque eu tô do plantão e aí a funcionária veio perguntar se eu havia tomado chá. É muito boa, né? Agora a gente tem profissionais assim, trabalhando com a gente, que se preocupa com a gente. Ela sabe o quanto eu gosto de um chá. Bom, então vamos lá. Voltando ao procedimento privativo do enfermeiro, que seria a sondagem vesical de demora. E aí eu percebo, gente, na prática, que alguns profissionais ainda têm dúvida do que infundir no balonete da sonda vesical de demora. Infunde soro? Infunde água destilada? Infunde o quê? E já vi profissionais que ainda hoje estão infundindo no balonete soro fisiológico. Pessoal, a gente não deve infundir soro fisiológico no balonete da sonda. Por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê. O soro fisiológico, ele é água e sais, ou seja, água e sal, ou seja, o famoso cloreto de sódio, certo? Bom, então, quando você infunde o soro fisiológico no balonete da sonda, o que vai acontecer com esse soro? Ele vai ocorrer nele uma precipitação. O que seria isso? Essa precipitação é como se fosse uma modificação que ocorre na constituição desse soro. Por quê? Esse soro, quando ele foi retirado da embalagem dele original, que você aspirou, que você vai colocar lá na sonda vesical de demora para ser armazenado no balonete, essa sonda está dentro de um corpo e esse corpo tem uma temperatura. Essa temperatura, esse calor que é do nosso corpo, né, que nós temos uma temperatura basal aí entre 36, 36,5, uma temperatura basal dentro da normalidade, esse soro vai precipitar. Na precipitação, muda a constituição desse soro. Então, esse soro vai solidificar. Ele vai deixar de estar naquela composição líquida e uma parte dele irá ficar solidificado. Então, quando você precisar retirar essa sonda, né, lá da uretra do paciente, porque o médico pediu para retirar, porque já está no tempo de retirar, o que vai acontecer? Você não vai conseguir retirar essa sonda com facilidade, sem causar uma técnica indolor, uma técnica tranquila. Você vai terminar tendo dificuldade para retirar essa sonda, porque você não vai conseguir retirar todo aquele líquido que foi colocado nele, porque uma parte dele solidificou, virou sal, literalmente sal. E aí a gente não consegue desinflar totalmente aquele balonete que está lá na uretra, né? Que é uma circunferência redondinha, né? Circular, e que eu preciso retirar bonitinho. Eu não consigo tirar sem causar trauma, sem ocorrer sangramento, sem causar dor. E quando eu consigo tirar, causando tudo isso, já vi muitos casos em que esse paciente precisa ir para o centro cirúrgico para retirar essa sonda por meio de um processo cirúrgico. Olha isso, gente, simplesmente porque o profissional da área da saúde, o enfermeiro, não teve habilidade ou conhecimento de não utilizar o soro fisiológico para inflar o balonete. A gente não deve, gente, utilizar o soro fisiológico para inflar o balonete da sonda. Nunca, jamais. No balonete da sonda deve ser colocado água destilada. Somente água destilada, porque água é água, gente. Mesmo com a temperatura do corpo, a sua temperatura basal de 36, 35,5, 35,7, 36,3, 37 e 38, a água não modifica a sua constituição.
ela não vai modificar, ela não vai solidificar, porque não tem sal nessa água. Então, quando eu for fazer a retirada da sonda, da uretra do paciente, se foi realmente a água que você colocou, eu não vou causar trauma nenhum. A técnica ela está correta, vai ser indolor e sem causar nenhum dano à saúde física e psicológica desse paciente. Então, gente, fica a dica. Não se coloca soro fisiológico no balonete da sonda vesical de Donora. Coloca-se água destilada, tá bom? E espero ter contribuído de alguma forma, né? E que esse vídeo tenha dado uma luz para você lá no final do filme, quando você estava na dúvida, e que a partir de agora você faça sempre o correto, tá bom? Valeu! Até a próxima dica!